Olá, como vocês estão? Estamos começando mais um episódio do De Salto Pod e hoje nós temos um convidado muito especial. Então prepare a sua pipoca e fique conosco até o final. Mas antes de começarmos esse episódio, como de sempre, nós vamos pedir para quê? Para vocês seguirem as nossas redes sociais. No Instagram, @desaltopod, no YouTube também, De Salto Pod. E claro, pedimos também para que vocês sigam os nossos patrocinadores. Nós temos a Maria, que faz a nossa maquiagem, por isso que eu estou aqui linda, maravilhosa. E o @ dela é Maquiei Gostei. Temos a Dija, que faz as nossas sobremesas. A Dija trabalha muito bem. Quem quiser contratar os serviços da Dija é @Dija Sweet Cakes. E temos o nosso patrocinador de plantão, que está conosco aqui em todos os episódios. O @ dele é DJ Nando 2004. É isso, Nando? Isso mesmo. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é um assunto que quase ninguém gosta de falar. Com exceção daqueles que são mais espertos e mais prevenidos, não é isso, doutor? É. Nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento sucessório e também vamos adentrar ao assunto do inventário. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito importante na minha vida. Foi por causa dele, acho que eu já falei com eles numa live que eu fiz, que foi por causa dele que eu escolhi o direito de família. Eu já passei aí por outras áreas, direito do trabalho, direito do consumidor, direito criminal, mas como nós temos que nichar e escolher um produto, por causa desse convidado, eu acabei escolhendo o direito de família e sucessões. Só com ele eu fiz 3 pós-graduação. Eu já falei, mas eu acho que alguns de vocês não ouviram. Meu marido chegava e falava assim: nossa, você está aí com esse japonês de novo. Eu estava estudando. E sabe aquele professor que faz com que você goste da matéria? Pois é, ele é uma pessoa que tem uma didática maravilhosa, os cursos dele são excelentes, não tem como não se apaixonar pelas aulas dele. E como ele está morando nos Estados Unidos, é claro que eu aproveitei a agenda dele para convidá-lo para estar aqui comigo. E fiquei muito feliz quando ele aceitou. Então eu espero que vocês gostem do episódio de hoje e que vocês aproveitem bastante, porque vai ter conteúdo muito bom sendo entregue hoje no nosso episódio. O nosso convidado é o Dr. Nelson Chiquicima. É isso? É isso mesmo. Nossa, que nome difícil. Nelson Chiquicima. Ele é advogado, ele é professor, ele é coordenador de uma pós-graduação no Legale, ele é palestrante, ele é também doutor e, além disso, ele é diretor da Academia de Direito e Coaching e tem um monte de títulos. Eu vou deixar com que ele se apresente. Muito bem-vindo ao De Salto Pod. Eu estou muito feliz por ter aceito o nosso convite e eu vou aproveitar para tirar um monte de dúvida aqui, porque como o nosso episódio é gravado, eu tenho certeza que se fosse ao vivo, as pessoas estariam aí fazendo várias perguntas. Mas, doutor, muito obrigada por estar conosco. Obrigado a vocês aí pelo convite, né? Mais uma vez aí de estar conosco. A gente teve um curso a semana passada. Sim. Né? Mas eu fiz questão aí de vir no seu podcast, é um podcast de direito, um podcast que também presta informação, né, para a sociedade e para os colegas advogados. E é o que eu gosto mais de fazer, é de ensinar e também passar algumas dicas importantes sobre direito de família e sucessões e agora planejamento patrimonial familiar sucessório. Mas é muito bom estar com você e obrigado pelo convite. E divide muito conhecimento, né? Porque são bastante lives. Toda semana temos lives, entrega bastante conteúdo gratuito e eu acho muito bacana isso. Sim, quem quiser já entrar lá no meu canal do YouTube, é Nelson Chiquicima, e lá são vários vídeos, né? Acho que não me recordo agora, mas tem muitos vídeos lá, não chega a quase 1000, deve ter quase 1000 vídeos, mas de tudo que é de direito de família, sucessões, até planejamento sucessório, tem até uma série de planejamento patrimonial e sucessório lá dentro do meu canal do YouTube, tudo gratuito, né? De forma gratuita. Eu falo hoje, se a pessoa não quer aprender, porque não quer mesmo. Porque não quer. Né? Ah, porque não tem dinheiro, mas é de graça, né? Exatamente. Gratuito. Então hoje é muita desculpa para as pessoas falarem que não sabem, né? Eu acho que está precisando um pouquinho mais essas pessoas acordarem, né? Porque só sabem reclamar,
mas na verdade não procura ter mais conhecimento e engajar melhor também a sua profissão para conseguir clientes, né, importantes, porque a clientela vem do seu conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, fica muito difícil você engajar com os E clientes. hoje, com o digital, está muito fácil de adquirir conhecimento, porque tem muita entrega. Muito. Professor, antes de começarmos, nós temos um quadro no podcast que é Minha Vida em 5 Minutos. Será que você consegue? Bom, vamos tentar, né? Resumir, uma vez eu fiz com meu filho, ele perguntou para mim sobre a minha vida, eu fui falando alguma coisa, não sei se dá em 5 minutos, mas vou tentar resumir aí rapidamente. Acho que eu vou começar, não dá para começar desde criança, Claro que adolescente, né? Acho que a partir da faculdade, da escolha, né, do curso de direito para ser advogado, primeira coisa, eu sempre fui. As pessoas pensam que eu venho de família rica, né? Mas não venho, não. Eu venho de uma família muito pobre e os meus pais não tiveram estudos, meus irmãos todos tiveram e eu sou caçula, também tive, e eles fizeram questão de que a gente tivesse estudo para poder melhorar as condições de vida. Hoje não tenho mais eles, né? Meu irmão também, só tenho uma irmã que mora aqui no Brasil, mas eu escolhi direito, uma por causa do meu irmão, que já tinha feito direito, naquela época ele era 11 anos, 12 anos mais velho que eu, já tinha feito direito e eu queria medicina, na verdade. Fiz um cursinho preparatório, porque medicina é bem difícil, e naquela época acho que era mais difícil porque eu precisava estudar numa escola pública, eu não conseguia estudar numa escola particular. Eu acho que hoje uma escola particular de medicina deve custar uns 15 mil de falar, né, por mês. Não democratiza nunca, né, a questão da medicina. Sim. Então eu acabei fazendo um cursinho que custava uma fortuna, né, esse cursinho também, mas meu irmão me ajudou, meus pais me ajudaram e fiz 6 meses. E aí eu não estava aguentando mais, porque a gente não conseguia pagar, né? Eu tinha que fazer um ano, que era um ano que você prestava. Aí abriu um vestibular no meio do ano, acabei prestando o exame, né? Que antigamente tinha, né? Vestibular. Acabei passando, entrei no meio do ano mesmo e fiz direito, acabei gostando e fiquei até hoje, né? E virei professor, inclusive. Depois disso, terminada a faculdade, 5 anos de direito, prestei o exame da OAB, graças a Deus passei já no ano seguinte, ou seja, dezembro para janeiro, né? Fui fazer exame em São Paulo, tinha o exame oral ainda. Nossa. Acabei passando o exame oral, o penúltimo do exame oral. Foi o penúltimo dele, depois acabou o exame oral, só tem hoje escrito, né? O teste foi escrito. Não era escrito, depois o oral. Depois disso, eu trabalhei com um professor, na verdade, já estagiei com ele desde o primeiro ano de faculdade, com um professor de direito, ele lecionava numa faculdade, e depois eu comecei a ser assistente dele. Na verdade, no último ano eu já era assistente dele, ia para as aulas com ele, aplicava a prova com ele e tudo. Me deu muita chance aí, muita oportunidade, e acabei gostando do magistério. E logo que eu me formei, ele me chamou para trabalhar na faculdade e me chamaram como assistente, professor assistente era. Daí não era assistente dele, era professor assistente. Entendi. Eu entrei lá com 23 anos, já comecei a fazer a pós-graduação logo em seguida, porque precisava por causa de lecionar, e logo já em seguida estava lecionando direito de família. Né? Ou seja, acho que fiquei 1 ano como assistente de outros professores, depois do outro ano já estava lecionando direito de família, e direito de família naquela época era no 8º semestre. Ou seja, 4º e 5º ano já estava indo, família e sessões, né? 4º e 5º ano, eu peguei só o pessoal, eu tinha 23 anos, acho que metade da sala tinha mais idade do que eu, e era muito difícil, eu ficava muito nervoso, muito preocupado, e estudava a madrugada toda para poder lecionar de manhã. Porque sempre aquele negócio, aluno de direito é chato, né? Aluno de direito é bem chato. E aí ele fica com o código na mão, vê que você é novo e fica fazendo pergunta. Bom, para pentelhar mesmo. então eu pegava, estudava muito mesmo. E hoje acho que os professores sofrem mais, né? Porque hoje tem internet, né? Então ele vai lá no Google e olha e ainda fala pro professor, mas não é bem isso, né? Mas e agora ainda tem o chat GPT, né? Naquela época era só livro mesmo, o cara ia com livro. Mas eu estudava bastante e graças a Deus nunca tive problema. E gostei muito, nossa, de lecionar, que estou até hoje. Então o tempo de carreira de advocacia é o mesmo do magistério. Então são 30 anos praticamente de carreira, seja no magistério e também lecionando e também na advocacia.
Advocacia um pouco mais, porque eu falei 5 anos de estágio. Então, na verdade, 35 anos dentro do direito, dentro da advocacia, fazendo aí processos, né, propondo ação, defendendo, e sempre fui com esse advogado. Depois eu acabei indo para o escritório sozinho, né, isso foi nos anos 2000, já estava sozinho, 2002, e tive sociedade com muitas pessoas, continuo tendo escritório ainda, né? Tenho um escritório de Direito, Família e Instituições e hoje Planejamento Patrimonial. Fazem uns 6 anos que eu faço só Planejamento Patrimonial, Familiar e Acessório. Só não, né? Faço Direito, Família e Instituições, mas estou preferindo Planejamento Patrimonial, Familiar e Acessório, porque eu quero deixar um pouquinho a parte... De família. A parte de litígio. Eu não quero judicializar mais, eu quero mais... fazer o preventivo e o extrajudicial. Né? Então, o extrajudicial, se for família e instituições, tudo bem. Extrajudicial, mas judicial, realmente, os honorários já ficam um pouco maior e a gente cobra mais ainda para ver se a gente pega menos processos mesmo. Né? E assim, sempre trabalhei dessa forma. Não foi com muitos processos, são com poucos processos, mas cobrando um pouco mais, que é de qualidade e precisão. Depois disso, eu fiz doutorado, pós-doutorado, pós-graduação, né? Doutorado, pós-doutorado. A cada 5 anos eu sempre falo, e falei acho no curso, né, da alavancagem, cada 5 anos é bom você ter alguma meta diferente para alcançar. Né? Então você vai evoluindo assim, vai alavancando. Então fiz lá até uma parte de um mestrado que foi dentro da faculdade onde eu lecionava, depois eu fiz o doutorado, depois fiz o pós-doutorado, sempre 5 anos, assim mais ou menos foi dessa forma. Até que cheguei aí, já estou no final, né? Até que cheguei em 2019 e já estava dando 5 anos, acabei resolvendo ir com a minha família para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. Fui como estudante para lá, tentar falar inglês melhor, né? Mas eu tinha pedido meu green card já. Então, em 2020, acho que 2020 foi aprovado, mas veio a pandemia, né? E eu tinha que ter o meu visto era consular, tinha que voltar para o Brasil fazer a entrevista para o Rio de Janeiro, que o green card é só no Rio de Janeiro. E como estava tudo fechado, né? O governo fechou tudo, o governo americano fechou todos os consulados em todos os países, ficou até 2021 de outubro de 2021. Aí reabriram em outubro de 2021, voltei para o Brasil para poder fazer a entrevista e foi a primeira leva que chamaram, foi a minha turma e acabei sendo aprovado. Voltei para os Estados Unidos em dezembro com o Green Card na mão. Então, desde lá até hoje estou morando nos Estados Unidos. Tenho um filho, a minha esposa chama Elaine, meu filho chama Nelson, igual eu, né, mesmo nome, só tenho um sobrenome da mãe no meio, mas é igualzinho o meu nome. E queria fazer direito também, no começo, levava ele para faculdade, para pós até. Aí mudou de ideia. Depois acho que ele viu que trabalhava muito, né? Não dá muito certo não. Rapidinho. Né? E aí já não quer fazer mais, já está querendo fazer uma outra coisa, mas tem 17 anos hoje, já acho que o ano que vem aplica para a faculdade lá, mas já quer fazer uma outra coisa, não quer fazer direito mais não. E com certeza para ele o inglês é mais fácil, né? Já fala fluente, né? Com 3 meses já falava lá, né? 3 meses. Foi com 11 anos de idade, hoje tem 17, quase 5 para 6 anos eu estou lá. Né? Vai dar esse ano, vamos fazer 6 anos que eu estou por lá. Então passa muito rápido, foi muito bom. Acho que deu em 5 minutos, né? Deu. E essa experiência de estar lá nos Estados Unidos? É muito bom, né? Eu falo assim, se todo mundo tivesse oportunidade, tem que fazer isso. Porque a vida nós sabemos que só tem uma, né? E ninguém sabe se a gente vai voltar ou não, né? Então, é uma dúvida. Ninguém sabe, mas assim, que não. A regra é que não, né? A regra é que a gente sabe que não, que vai, a gente não viu ninguém voltar, né? Pelo que os que foram voltarem. Mas, eu espero que nós não estejamos convivendo com ninguém que foi e voltou. Mas então, é uma vida só que nós temos. E essa vida é curta. A gente pensa que não, mas se você para pensar, passa rápido. Você vê que, puxa, naquela época eu fazia faculdade, olha, agora já a idade já está, né? E chega uma hora da sua vida que você só tem, você tem menos tempo, né? Você só olhava querendo mais. Hoje não, hoje você já quer mais estabilidade, fica mais tranquilo, porque você sabe que já não tem tanto tempo assim de vida, apesar que hoje as pessoas vivem mais, né? Sim. Dizem que vai chegar a 100, né? A 100 anos. A minha avó está com 94, vamos ver. A média é 80, acho, hoje, né? Mas
muita gente está bem com 100 anos de idade, estão chegando. Então, acho que quem tem oportunidade tem que sair e, às vezes, não estou falando para ir embora, nunca mais voltar. É igual, eu também não falo que eu nunca mais vou voltar. Eu falo, meu filho, acho que não volta mais, porque criou raiz, aquele negócio todo desde criança. Eu acho que é muito difícil reaprender uma cultura, né, que é bem complicada, né, no Brasil, principalmente a questão de segurança, tudo, que lá não tem esse problema. Então, acho que não sei se consegue viver, né, aqui. Aqui a gente já está esperto, nós, né? Ver galera ligada aqui e ali, mas eles não, eles foram criados tranquilo, com o celular na mão, falando na orelha, né? E a gente aqui já sabe. Tanto é que às vezes eu demoro para responder, porque às vezes eu estou no trânsito. Eu nem olho assim. Eu já vi gente roubando o cara no Uber assim, atrás. E o cara pegou isso do ouvido, pegou da pessoa. Então, infelizmente, essa situação, né, às vezes faz com que quem mora muito tempo lá não volte, né? Acaba não voltando. Mas eu não falo isso porque eu gosto muito do Brasil. Realmente eu saí por causa da segurança, porque eu quase morri, né? E aí foi a gota d'água e acabei falando, eu vou pra lá mesmo, né? Falei, acho que Deus tá mandando eu ir mesmo, né? Porque já tava um tempo assim, querendo ir, mas aí não sei lá. E aí acontece aquilo. E também não morri por causa de Deus, se não tinha morrido, porque ele chegou a apontar na minha cabeça e eu tava no chão, né? Tava no chão. Mas, graças a Deus não aconteceu nada e eu fiz o meu sonho e o sonho do meu filho, né? A gente acabou indo para gostando. Foi por causa muito do sonho do seu filho, mas acabou Sim, gostando. Acabei gostando. Foi mais por causa do meu filho, mas depois com esse atentado que eu tive, também foi por causa de mim e da minha família. Sim. Né? Daí eu quis ir para lá, buscando mais proteção e viver melhor, mais tranquilo. Mas eu não falo que eu às vezes não vou voltar. Eu posso voltar. Né? Eu posso querer voltar e morar aqui. Hoje a gente não precisa sair muito, né? Ficar saindo para baixo e para cima. A gente consegue fazer em home office, fazer muitas coisas dentro de casa, porque você consegue fazer reunião pelo Zoom ou Meeting, né? Mas com essa facilidade do digital também facilita muito a sua vida no exterior. Facilitou. Porque você continua fazendo quase as mesmas coisas. Sim, eu pensei que eu ia ter problema quando eu fui para lá em 2019, mas eu fui tudo preparado, com as câmeras, tudo direitinho, para fazer tudo online, até as aulas eram online. Eu ia ficar tudo online, porque eu dava muita aula físico, né? Muita aula presencial. Mas eu abandonei tudo e acabei fazendo o virtual, já tinha combinado com o dono da faculdade, tudo, que ia fazer virtual. Bom, só sei que março fechou tudo, né? Por causa da pandemia. E aí eu já estava adiantado, todo mundo querendo comprar câmerazinha e não tinha, porque todo mundo já estava com a minha e gravando, já estava gravando. Saiu na frente. Já estava gravando, Então antecipou. Até os escritórios não podia abrir. Passei por isso. O escritório ficou 6 meses fechado. Então, assim, eu acabei tendo sorte, né? Porque eu pensei que ia ter muito problema, muito cliente não queria. Fevereiro, assim, não queria ser atendido virtual. E hoje 90%... Todo mundo quer virtual agora. Então, você atende o Brasil inteiro, tem cliente fora do Brasil também. E a gente consegue chegar até... Ele até prefere, porque, por exemplo, dependendo do horário, você vai andar 10 quilômetros, vai 2 horas. Né? 2 horas, não digo, mas 1h30. Sim. Depende, demora sim. Né? Para chegar aqui, um pedacinho. Acho que foi meia hora. Essa região... Foi meia hora. Essa região aqui. O rapaz falou até, para andar 2 quilômetros foi meia hora, ele falou. Aqui no Brooklyn é bem complicado. Esses dias eu gastei 40 minutos aqui na rua do lado. Então, até o cliente às vezes fala, eu vou ficar pegando trânsito, né, se eu posso fazer no virtual. São poucas as pessoas que querem o contato físico. Muito difícil. Eu mantenho ainda o contato físico, mas por causa da minha sanidade mental, porque eu gosto de sair de casa. Mas eu vejo que a maioria das pessoas elas querem ficar no home office. Não, eu saio de casa hoje precisa. Eu acho que o escritório com o cliente, só se o cliente exigir muito, mas não estão exigindo mais. Eles estão querendo fazer que facilita a vida deles. Mas eu acho que o físico é importante você sair. Falo até para uma colega que eu adoro ficar só online, tudo, fazer curso. Não, mas você precisa fazer um network, né? Nossa, o network online, você não tem como fazer um network online. Não tem preço. Aquela troca que você tem, por exemplo, curso faz bastante tempo. Eu participo muito de imersões, mas curso mesmo, nós fizemos, foi a semana passada?
Passa tão rápido o Isso, tempo. foi sexta-feira passada. Sexta-feira passada. Então, aquela troca que você tem com outras pessoas, eu acho que isso é muito enriquecedor. Né? Ficar no online é confortável, você ganha tempo, mas você não tem aquela troca com outras pessoas, né? Com o ser humano. Então, eu falo que eu gosto do online, mas eu gosto do presencial também. Bom, vamos entrar um pouquinho no assunto em relação a planejamento sucessório. Todo mundo sabe que eu sou advogado especialista em direito de família e sucessões, mas nosso convidado hoje é o Dr. Nelson. Então ele vai trazer sobre a ótica dele um pouco sobre o planejamento sucessório. Dr. Nelson, quais são os mecanismos aí para entrar com planejamento sucessório? Quais são os tipos de proteção que a pessoa pode buscar? O planejamento, o próprio nome já diz, né? Que fazer um planejamento é o preventivo. Sim. Então, infelizmente, nós sabemos que a nossa cultura não é o preventivo. A gente sabe que qualquer coisa que você falar, é o último dia, você vai ver a fila que está. Né? Até pouco tempo atrás era assim, último dia de declaração de imposto de renda, né? Então, ficava entupido o computador, a internet e travava tudo, né? É que hoje eles têm uma rede mais sofisticada, mas a maioria das coisas, tudo você falar que é o último dia, tá um monte de gente na fila. Por que não foi feito antes isso? Né? E o planejamento sucessório, se você não fizer antes, não dá tempo. Você pode morrer no dia seguinte ou morrer no mesmo dia. Ou seja, o melhor momento é agora. É a hora que está vivo, né? Não só a hora que está vivo, a hora que também a pessoa está consciente. Porque quantas pessoas ficam com Alzheimer ou um acidente, sim, né? E fica realmente mentalmente impossibilitado, né? Para os atos da vida civil. Então, tudo isso gera um problema. Você não tem realmente uma certeza, né? De que você vai conseguir planejar amanhã. Então, se eu não conseguir planejar amanhã, o que acontece? Já foi. Então, você tem que fazer antes. Então, eu acho que o nosso intuito como advogado é espalhar isso para os clientes, para a população, para a sociedade, que se ele tem um patrimônio, que seja uma casa, né? Precisa fazer planejamento. Então não precisa ser rico, milionário. Tem que falar, fazer coisa de rico isso aí. Testamento é coisa de rico. Holding é coisa de rico. Não. Você tendo um patrimônio, uma casa, é um bem maior. Antes da sua, né? Ou seja, depois da sua família, um bem maior é a sua casa, né? O seu patrimônio material. Né? Então, realmente, você precisa fazer o planejamento que é para a própria família, para a sua própria família. Inclusive, doutor, nós temos aqui uma assistente nossa hoje aqui nesse ambiente, que ela ficou brigando comigo, falando assim, você fica falando sobre testamento. Testamento é coisa para rico. Não. Testamento você consegue... Claro, tem que ter patrimônio, né? Mas, assim, não precisa ser considerado rico. Então, uma pessoa que tem uma casa hoje no mínimo vale 500, 600 mil, hoje $1 milhão. Hoje as coisas estão muito caras. Sim. Antigamente, quem tinha $1 milhão era rico. Milionário. Hoje... Quem tinha $1 milhão era milionário mesmo. Hoje, quem tem $1 milhão não é milionário. Às vezes nem rico porque uma casa... Às vezes a pessoa tem uma casa que vale $1 milhão, mas ela não tem nada no banco em dinheiro. Exatamente. Né? E está sofrendo ainda para pagar a casa e às vezes pagar as contas. Então não é milionário hoje, mas é um patrimônio que ele conseguiu fazer. E ele pode perder de uma hora para outra, ou se morrer, pode dar uma briga danada com a família. Com certeza. Principalmente aqueles que não têm uma vida tradicional, né? Marido, mulher e filhos do casamento. Hoje a gente tem filhos fora do casamento. Ou 2, 3, 4 esposas e tem filhos com cada uma delas. Ou a mulher tem filhos que também ela pode ter patrimônio e filhos com outros homens, de outros relacionamentos. Isso é o que dá mais problema. Por exemplo, tem um inventário agora, não foi feito planejamento nenhum, os 2 filhos morreram antes do pai e o pai morreu. Só que a confusão, tem um que tem filho, um não tem filho. Aí tudo bem, não fez o inventário dele, mas do pai não entra, no dele, porque ele já não tinha filhos, mas não tinha filhos do primeiro relacionamento, filhos do segundo relacionamento. Bom, os filhos que são os netos, né? Dos primeiros relacionamentos com o segundo, não querem entrar em condomínio. Meu Deus. Não querem ficar em condomínio. E aí fica aquele litígio que dura anos. Mas, se não der acordo, o que vai ter que fazer? Vai ficar em condomínio. Aí depois vai ter que entrar com uma ação de extinção do condomínio. Olha o gasto que vai dar isso.
né? Então, se você fizer um planejamento já isso antes, já ficaria tudo direcionado. Então, a gente vê muitos casos famosos que você viu que está emperrado, né? O do próprio Gugu ficou emperrado, do Pelé, e com o testamento. Então, o testamento ele não livra do problema também, né? Tem que ter observado ali a lei, né? Porque se não observar a lei... E tem que ter inventário. Agora, a gente tem outro tipo de planejamento sucessório que não vai precisar de inventário. Então, esse é um melhor planejamento. Mas o planejamento sucessório são vários que a gente tem. Doação em vida. A gente começa desde contrato de namoro, porque é um planejamento. Quantos namorados, se morre o outro, vai falar que era união estável. Né? Então é bom ter um contrato. União estável também você pode colocar cláusulas importantes lá dentro da união estável. No pacto antinupcial para casar também você pode colocar uma parte de planejamento sucessório lá dentro, também do pacto antinupcial, da união estável. É possível fazer tudo lá dentro, né? Agora tem a doação também, aquela que você faz com cláusulas às vezes de usufruto, para evitar inventário. Quando tem uma casa só, você já doa com cláusula de usufruto, né, para você e doa para os filhos já. Então quando morrer, não vai precisar de inventário. Mas já pagou o ITCMD antecipado. Sim. Não livra o ITCMD, livra do inventário. Você só não vai pagar um advogado fazer o inventário porque você já fez a doação, né? E a doação não é necessário, não é requisito ter um advogado para fazer a doação. Agora, inventário é requisito ter um advogado. Mas deveria, né? Porque se for uma doação simples, ok. Se Sim. for um testamento simples, também. Mas se ele quiser cláusulas de proteção... Proteção, fazer planejamento sucessório, precisa. Porque o escrevente ele não é ali um funcionário da pessoa que busca o serviço. Mas a orientação tem que ser precedida de um advogado. E é o que muitas pessoas acabam não entendendo. Porque elas vão até o cartório, fazem uma doação ou então fazem ali um testamento e depois que descobre, porque elas pensam que pode colocar tudo. Eu falo que o papel aceita tudo. E realmente aceita. Então eles colocam e depois falam, vem fazer uma consulta e falam assim, como assim? Se acontecer isso, é isso? Eu falei assim, mas eu fiz o inventário, eu fiz o testamento, mas se tivesse uma orientação, porque as pessoas elas não querem o quê? Elas não querem ter gastos. Então elas não querem ter gastos com consulta, com o advogado. Então se fizesse ali uma consulta, já ajudaria bastante. Então as pessoas pensam que pagar consulta é um gasto, né? Mas na verdade é um investimento, Sim. porque você vai evitar muita coisa lá na frente. Então as pessoas, e aí tem um problema, que tem advogados que acabam não cobrando consulta. Eu acho que você tem que cobrar porque é uma informação importante, né? Infelizmente tem muita prostituição da advocacia, da profissão, né? Porque você não cobra consulta, você não cobra a tabela da OAB, porque nós temos ali um parâmetro, pelo menos, que é o mínimo. E você não respeita, a partir do momento que você não respeita a tabela da OAB, você tem uma concorrência desleal com os outros advogados. E nós temos muitos advogados, é uma concorrência, infelizmente. E hoje as pessoas não estão buscando muito qualidade, capacitação. Por exemplo, eu falo que eu te conheci quando? Acho que em 2014, salvo engano, eu comecei a fazer pós-graduação com você. Nós estamos em 2025. Desde 2010, todo ano eu faço uma pós-graduação. Todo ano. Só que tem advogados, e eu acho que, não sei se o senhor concorda comigo, mas agora com o chat, ajudando com as inteligências artificiais, que consegue fazer a petição, dependendo do que você coloca lá, dando o prompt correto. Eu falei esses dias, eu falei assim, nossos advogados vão ficar... Desculpa o termo. Não, tem muita gente que faz mesmo. Isso aí. Sim, tem pessoas que fazem, usam ali, mas eles já sabem fazer a petição. É uma coisa. Agora, os advogados novos, se eles só jogarem a informação e a inteligência artificial trouxer para eles uma petição pronta, eles não vão mais aprender a raciocinar. Não aprender a raciocinar e também você tem que treinar o chat GPT, né? Você tem que treinar ele, principalmente no direito. Sim. Você tem que treinar para saber fazer como você faz, né? Exatamente. Então, se ficar jogando as coisas, qualquer coisa... Não vai ter identidade. Não, vai ser uma petição do Google, né? Exatamente. Ajuda, com certeza ajuda, né? A tecnologia, ela ajuda muito, mas se você não souber usar... Eu falei que daqui a pouco as sentenças, se é que já não está acontecendo. Já tem, né? Já tem. Então vão ser geradas ali por IA. É ruim, né? Péssimo, porque daí eu falo, para que a pessoa realmente vai querer contratar um advogado, a não ser que ele tem peso no nome, né? Porque o juiz também, na hora que ele olha a petição, ele vê uma petição bonita, bacana, e vê às vezes também o nome do advogado, ele vai ler, né? Sim. Mas não tem que ler, tem que ler por todos, mas a gente sabe como que é, né? Às vezes não olha uma petição e nem vê direito, né?
Acaba nem olhando. E são coisas novas, né? De 2 anos pra cá. Eu quero ver daqui uns 5 anos o que vai vir de novidade aí na parte da tecnologia. E tem também a questão do seguro. Para fazer o seguro, porque muita gente quando falece, o que acontece? Não tem às vezes o dinheiro para arrecadar Para pagar o ITCMD, pagar os honorários do advogado também não tem. Mas a gente nem fala dos honorários, a gente fala mais do imposto. É claro que tem às vezes custas do cartório, as custas do processo, são várias coisas. A gente evita de falar porque quando a pessoa pensa em inventário já pensa que é caro. E realmente é caro, né, doutor? É caro, porque, e eu falo, esses dias eu estava dando uma estudada, e eu falei assim, o Brasil realmente é um país de herdeiro, porque os outros países, normalmente os impostos eles são mais caros do que no Brasil. São mais assim, eu vou até chegar a falar disso daí também. Não é bem assim, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Mas assim, só para fechar essa parte dos planejamentos, então nós temos lá testamento, doação, até o que eu falei já, contra namoro, união estável, pactos antinupciais, o seguro de vida, que esse não vai precisar de advogado, mas o advogado pode dar uma orientada boa para fazer o seguro de vida, né? Que é aquele progressivo, não é aquele mais que você paga e se não morrer perdeu, né? A gente fala, para poder ganhar você tinha que morrer, né? Hoje não, se você não morrer, você consegue resgatar, aquele negócio todo. VGBL e sai também? bem. VGBL, PGBL. VGBL é um tipo de seguro, mas é bem parecido com o PGBL, que é uma previdência, né? Também é o beneficiário que vai colocar lá. Holding familiar, offshore, que é internacional, e a trust, que é internacional também. A gente vai entrando daqui a pouco, acho que tem tempo para perguntar depois. Mas a questão que você estava perguntando do imposto, nos Estados Unidos o imposto, o ITCMD é federal. Então ele é 40% lá. É escalonado, mas é 40%. Depende do patrimônio. Porque lá tem isenção, depende do patrimônio. É igual aqui, vai ser escalonado. É que São Paulo ainda não é, mas provavelmente o ano que vem vai ser. É 2, 4, 6 e 8. Sim. Aqui é 4%, acho que Minas é 5%. Mas já tem muito estado que é 2, 4, 6 e 8 já. Que vai até 8%. Querem aumentar aí para 20% ou 30%. Né? A fala do presidente é que nos Estados Unidos é 40%. Por que aqui não pode ser? Porque aqui você paga, qualquer pessoa que tem uma casa vai pagar o ITCMD aqui. Por exemplo, em São Paulo, não é até 5 mil FESP que é isento? Exato. 5 mil FESP dá o quê? Dá 150 mil, dá 100 e poucos mil. Então qualquer casa hoje vale mais de 100 e poucos mil. Não existe imóvel de 100 vai pagar o ITCMD, vai pagar. Agora, nos Estados Unidos é 40%, mas a isenção é 12 milhões de dólares. Nossa, 12 milhões Se é casado, é 24 milhões de dólares. Então, lá o americano, normalmente, ele não faz o planejamento para menos de 12 milhões. Para a questão tributária. Para outros planejamentos, tudo bem. Testamento, lá praticamente todo mundo faz testamento, porque se morrer, vai para a esposa. Então, se ele quer proteger os seus filhos, ele tem que fazer um testamento e deixar para os filhos. Porque a regra é morrer vai para a esposa. A esposa morreu vai para o marido. Nossa. A regra é assim, que é joint tenancy, que normalmente tem as cláusulas de joint tenancy que vai para o outro. Né? Mas se você não quer que seja dessa forma, não, ele faz esse testamento. Ou faz uma holding, ou faz um offshore com trust junto. Que lá todo mundo, acho que 90% faz testamento lá. Por causa dessas questões. E lá não tem esse negócio de legítima, né? Até 50%. Né? Não, aqui no Brasil... O dinheiro é seu ou não é seu? Então, né? É isso que eu acho Por que você tem que resguardar 50% para o filho? Sem contar que tem muitos filhos que às vezes não cuidaram dos pais, às vezes nem conversam com o pai falece mas não tem nada a ver, eu não sei porquê. É uma legislação muito protecionista, né? E o direito da sucessão não precisa ser protecionista. O direito de família tem que ser protecionista. Ou seja, qual a obrigação com o seu filho? É de educar e sustentar. Até a maioridade. Até a maioridade, né? Ou a gente sabe, até 24 anos, se estiver cursando a faculdade, aquele negócio todo. Mas não é deixar patrimônio. Então, a obrigação com os seus filhos, os pais para os filhos, não é deixar patrimônio. Mas tem muito pai que faz errado. Que fala assim, já comprei um imóvel para o meu filho. Eu falei, ele já sabe? Sabe? Vai virar um vagabundo, né? Exatamente. Ou seja, não valoriza nada. O cara vai já... Para que eu vou trabalhar se eu já tenho um imóvel? Se você tem, tudo bem, fica quieto, não precisa ficar falando, né? Que vai dar já para ele, já é dele. Não é assim, você que comprou. Então, assim, lá a valorização é do casal.
Eles que fizeram patrimônio, por isso tem que ir pro outro. Não é dos filhos. Tudo é verdade que lá, Bill Gates, tudo vai deixar para outra pessoa, vai deixar para ONG, né? Lá é fundação, vai deixar tudo para entidade de caridade, não vai deixar para os filhos. Porque os filhos têm que já conquistar o seu patrimônio. Sim, já está bem já. Só do que eles, né, ele deve ter já ensinado e já colocado na empresa, já está bem de vida já. Então, aquele patrimônio maior, ele vai deixar tudo para ele. Ele fala que tem que voltar. Porque, na verdade, quando você veio ao mundo, você veio sem nada. E você vai embora sem nada. Então, para que você vai ficar com um patrimônio? Você tem que passar para outras pessoas. Né? E outras pessoas que precisam, realmente. Agora, os seus filhos, você já deu educação? Você realmente já deu bastante vivência para ele conseguir? Provavelmente o filho do Beggs está ótimo, já bem de vida. Não tá, não tem nada. Não, já deve ter patrimônio, com certeza. Mas não precisa de tudo aquilo. E a nossa cultura aqui, as pessoas brigam por tão pouco, né? Por muito pouco. Então, assim, por isso que o planejamento sucessório é importante no Brasil. Mas as pessoas ainda não pegaram isso. Né? Eu acho que até a holding hoje tem bastante. Mas não pegaram o jeito ainda de que precisa ser feito. A questão da holding, tem muitos profissionais ainda também que não sabem trabalhar, falam que fazem holding, mas não sabem trabalhar. Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar com holding, estou começando a trabalhar com holding agora, porque eu peguei uma advogada que ela é tributarista. Então, eu sinto confiança em fazer holding agora por causa disso. Porque não é só um profissional do direito de família para fazer uma holding. Você precisa de um contador, você precisa de um tributarista, envolve várias coisas. E tem muita gente fazendo holding, mas que não sabe nada de direito. No mínimo tem que ter um contador, sempre fala, porque vai precisar abrir empresa e as questões de imposto, normalmente é que ele vai cuidar. Agora, às vezes o tributarista é importante quando for fazer uma coisa maior. Né? Que a gente às vezes. Um patrimônio mais elevado. Para verificar, às vezes, depende da empresa, pagar menos tributo, depende do tipo da empresa pagar mais ou menos. Né? Então a gente consegue fazer um planejamento melhor com o tributarista. Agora, se for uma holding simples, é com um contador. Mas agora, você, né, nós entramos como advogado de planejamento sucessório nas cláusulas. Porque senão a pessoa fala assim, então não precisa de advogado, vou lá no contador e faço um contador. Sim. E o contador faz tudo. Faz, mas vê se tem a cláusula lá. Igual a questão da doação e do testamento. Não tem a cláusula da sucessão. Eu já vi holding que a pessoa fez, tem um holding sim. Mas foi planejamento sucessório? Foi. Você vai ver, não tem nada. Foi uma empresa simples que foram feitas. Sim. Só foi para a questão tributária. Porque os imóveis estão alugados e vai pagar menos imposto que pessoa física. Só foi para isso, mas sucessão mesmo não tem. Então, nós somos pagos, né, como advogado de planejamento sucessório, para fazer as cláusulas. Essas cláusulas são importantes, para não ter problema nenhum depois, lá na frente. Uma vez eu fiz uma ação de dissolução de sociedade, que não é da minha área, mas eu atuava bastante no civil, e o contador, quando você pega ali o contrato social, não protegia nada o cliente. Então, assim, eles fazem o básico. Sim, é um modelão, né? Exatamente. Então, se você quer ter uma proteção, você precisa sempre de uma orientação. E em relação a offshore, é o paraíso fiscal, é isso que o pessoal fala? A offshore é assim, a offshore, toda empresa que você, brasileiro, formaliza fora do país é um offshore. Mas por que é offshore? Porque é feito em paraíso fiscal. Mas por que é paraíso fiscal? Paraíso fiscal porque aquele país onde foi aberto offshore não cobra imposto. Lá não tem imposto. Tá? Então toda operação de um brasileiro que ele vai operar em dólar, por exemplo, ele vai abrir um offshore. Porque lá naquele país não paga imposto. Por isso que veio a nova lei de tributação que eles querem taxar sobre offshore. Aqui no Brasil? Já tinha. Mas é que assim, agora eles querem, acho que mudaram já, não sei se já entrou em vigor, mas já mudaram. Porque assim, o brasileiro que tem ativos de offshore, que é para investir em outros países, em dólar, o lucro dele fica no offshore. Só que a tributação no Brasil, ela só era paga quando você trouxesse esse dinheiro para o Brasil. Aí vinha no imposto de renda, você tinha que pagar. Ninguém trazia. Para que eu vou trazer o Brasil? Você está em dólar, o dólar só está aumentando, para que eu vou trazer o Brasil? Realmente, né? Não é nem por causa da tributação, também para proteger o dinheiro. E deixava lá fora. E aí não estava pagando.
Então, a legislação tributária nova é aquela que é presunção. Então, você vai ter que declarar o que você teve de lucro. Não importa se vai trazer para o Brasil ou não, vai ter que pagar. Mas como funciona a questão da offshore em relação ao óbito, né? Do A falecimento? sucessão? A sucessão. Então, eu não estou falando em tributo, nada disso, tá? Só o ITCMD que não tem, né? Que, tudo bem aí. Mas o que a gente faz, que eu estou fazendo hoje? Eu abro um offshore. Pode até ser nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos não vai adiantar, porque se você é estrangeiro e tem bens nos Estados Unidos, vai pagar o ITCMD e a isenção do estrangeiro é 60 mil só. 60 mil dólares. Então, qualquer um que tiver casa nos Estados Unidos, mas ele não tem green card e ele não é americano, ele vai pagar 40% do ITCMD. Nossa. Morreu, para fazer a sucessão lá, vai ter que fazer inventário e vai pagar os 40%, mais 10, 20% para o advogado, ou seja, mais da metade da casa ficou lá. Então, esse brasileiro, normalmente, por planejamento, a gente pede para ele fazer um seguro de vida ou ele abre uma offshore. Tá? E aí eu faço também para os brasileiros que têm imóveis aqui. Então, vou dar um exemplo. Eu abri um offshore em BVI. Por que não nos Estados Unidos? Porque só nos Estados Unidos vai ter que fazer 40%. Né? Agora, quem mora lá não tem problema. Tá? Quem mora lá, quem tem residência lá, não vai ter problema. A isenção é 12 milhões de dólares. Então, eu abro um offshore em BVI, por exemplo, em Ilhas Virgens Britânicas, que é o mais famoso, né? E até tem um código de conduta razoável, que eles cumprem internacionalmente. Até questões de dinheiro que não tem origem, eles não estão deixando abrir. Você tem que demonstrar a origem desse dinheiro para ir para lá, senão eles não vão deixar. Porque, igual nos Estados Unidos, se você não demonstrar a origem lá, até o gerente do banco que aceitou vai preso lá, né? Então, mas esse dinheiro sai daqui do Brasil, ele tem que ser declarado. Declarado. E você tem que ter origem. Você tem que ter declarado no Brasil esse dinheiro aqui, de onde entrou esse dinheiro. E você ter pago o imposto e depois mandar para lá. Então, assim, mas o que eu faço na sucessão? Abro offshore. E essa offshore, os donos dos imóveis, por exemplo, você tem lá 10 imóveis aqui. 10 imóveis. Pessoa física. Se você morrer, inventário. Tá. Vou abrir uma holding. Você abre uma holding e coloca tudo dentro da holding, esses bens. Se você morrer, você é sócia. Quem morre é o sócio, não morre a empresa. Então a empresa é dona das casas. Então fica livre no inventário. Mas você morreu, você pode colocar uma cláusula sucessória dentro da holding, que a maioria não coloca. E você tem que pegar o artigo 28, estipular lá, dizendo que existe lá um julgado da DRE, inclusive, que se você estipular a sucessão automática, é válida. Mas tem junta comercial que não, e manda abrir inventário também do sócio. Ou seja, aquela porcentagem que está lá de cotas vai para o inventário também. Então vai pagar o ITCMD. Menos, mas vai. Tá? Então não livra 100%. Mas eu coloco a cláusula. Pode ser que dê certo. Tá? Mas a gente não dá para dar uma certeza. Agora com offshore é diferente. Com offshore eu pego você e seu marido, coloco dentro da offshore como sócios. E se tiver filhos já coloca também. Não é bom colocar os filhos ainda. Não, lá não tem problema. Lá não teria problema. Mas que normalmente a gente não coloca porque os filhos às vezes são casados e você colocou dentro, a esposa vai ter direito. Tá? Então normalmente a gente faz doação para não ter direito a esposa ou marido. Né? Então te coloca no offshore, você e seu marido no offshore. E a offshore, e você vai integralizar todo esse patrimônio que você tem no Brasil, os 10 imóveis, na offshore. Você morreu. Os bens estão na offshore. Eu faço a sucessão automática dentro da offshore. De você vai para o seu marido e para os filhos, se for dessa forma. Lá é possível fazer isso e lá não vai ter inventário nem vai pagar ITCMD. Nada disso. Nem inventário, nem ITCMD. Então, vou discutir judicialmente isso no Brasil. O juiz vai falar assim, a competência não é nossa, é lá de fora. Porque é offshore de fora. Não tem como discutir no Brasil. Saiu uma decisão recente do STJ falando que não tem como. Pô, o próprio caso do Silvio Santos veio aí à tona, todo mundo falando, né, que tinha offshore. Sim. Lá e a fazenda do estado queria cobrar o TCMD dele aqui. Entrou com mandado de segurança, o juiz falou, não, mas a competência não é nossa, tá fora do país o negócio. Como que você vai cobrar o TCMD? Ele já fez justamente para proteger. Para isso, para proteger. Então tem tudo isso. Abílio Diniz, tudo com offshore. Por isso que não deu problema nos inventários, nenhum. Né? Agora, tem inventário, o patrimônio ficou tudo no inventário, dá briga, né? Principalmente, você vê casos do Gugu, que
Apareceu outro filho, tudo, mas ele não deixou só para os filhos, né? Ele deixou para sobrinho, para não sei o que lá. Olha a briga que deu. E ficou um problemão aí, que quanto eu acho que resolveu agora, né? Acho que o caso resolveu dele. recentemente. Parece que recentemente. Então, quase 10 anos. 10 anos não, 5 anos, né? Porque quando eu fui para lá que ele tinha morrido. São 5 anos, 5, 6 anos. Mas é demorado. Imagina se ele tem uma empresa que depende disso e ficou parada a empresa, né? Então precisa, se você colocar tudo dentro do offshore, é legal. É possível fazer uma trust junto com a própria offshore, mas isso é só reconhecido fora do país. No Brasil não se reconhece trust. Né? Eu não entendo nada dos dois. Trust, assim, existe sim empresas, companhias em forma de trust. Mas a trust que a gente faz é parecido com um testamento. Ah, tá. Por exemplo, eu tive uma cliente que tinha 2 filhos, um filho mais velho e outro mais novo. Um tinha 45 anos, outro tinha 30 e pouco. E o mais velho, ele era aquele... Eu sempre brinco, né? Falo que era a família australiana, né? Aquele que... Um é filho canguru, né? Que nunca sai da bolsa da mãe, Nossa. né? 45 anos tá morando com a mãe ainda. E bumerangue é aquela que você manda os filhos pro mundo, né? E ele volta tudo, com divórcio, volta tudo pra cá. Mas volta ele, com os problemas. E volta com os problemas. E ele daí era assim, 45 anos e tal, e o outro 35 voando já. Voando, sozinho, já morava sozinho. Esse aqui não, lá. A mãe falou assim, eu falou assim, vai morar lá. Pega um imóvel que está desalugado, vai lá e mora lá. Ela falou, doutor, me arrependi, porque agora ele está com uma mulher lá, eu tenho que sustentar os dois. Nossa. É ele e a mulher dele. E a casa ainda ficou sem alugar, porque estão morando lá. E eu estou preocupada porque a gente fez um patrimônio com sacrifício. E a gente sabe se eu morrer ou meu marido morrer, meio a meio para os filhos, 50% para um, 50% para o outro. Né? Ela falou assim, ele vai torrar tudo, esse Guarani vai torrar tudo. E quando acabar, esse mais novo vai ter que sustentar ainda ele. Eu queria tirar ele da sucessão. Eu falei, no Brasil não tem como. Não tem como. Eu posso fazer um testamento e deixar um pouco mais para o outro. Mas a parte disponível é 50%. Se a senhora tem 50%, é só 25% que a senhora pode dispor para o outro. Seu marido tem 50%, né? Que o seu marido tem 50%, você tem 50%. Então cada um tem disponível 25%. Então esses 25% de cada um podem ir para esse filho mais novo, que vai ficar com 50% de testamento, 25 mais 50%, e na hora que for para a sucessão, 50% vai dividir por 2, mais 25% de sucessão. Então vai ficar com 75% com um e os outros 25% para esse mais velho. Mas não vai ter como tirar, só 25%. Ah, meu Deus, e agora? Não sei o que lá. Bom, a única forma que eu falei para ela seria, a holding pode até fazer dentro da holding isso, mas ele vai discutir que está no Brasil. Se a holding está no Brasil, ele vai discutir no judiciário. Fala, como que deixou tudo para o outro e para mim nada? Exatamente. Ele vai anular. Tá? No Brasil vai anular. Então, com a offshore é possível, falei para ela. Então, se a senhora fizer uma offshore, seu marido e a senhora e seu marido dentro da offshore, pode até colocar já esse filho dentro da offshore também, os 3, e integralizar todo o patrimônio dentro dela. Morrendo um vai para o outro, morrendo um vai para o outro, acabou. E o outro fica de fora. Só que assim, a gente tem que dar uma proteção para o outro também. Então a gente poder, mas não pode colocar dentro da offshore. Para transmitir automático tem que estar dentro da offshore. Então a gente poderia fazer uma trust junto, dizendo o seguinte, morrendo um deles, né? Como aquele não recebeu nada, não está dentro da offshore, o mais novo é obrigado a sustentá-lo com um X valor. Porque ele já ficou com o patrimônio para isso mesmo. Dele. E é possível. Com a trust é possível fazer isso. E vai ser feito, caso não fizer, vai ter que ter execução, vai executar e vai executar naquele país, vai conseguir. Porque está determinado dessa forma e vai ter que ser cumprido. Tá? Mas ia ser cumprido, porque o mais novo falava assim, eu não quero nada, nem queria nada o mais novo. Né? Não quer até certo momento. Eu acho que sim, mas se colocar essa cláusula, ele vai ter que sustentar, né? Sim. Ele vai ter que sustentar. Mas eu acho que acontece a maioria, o pai e a mãe sabem, né? Normalmente, qual filho que vai realmente ter problema lá na frente depois da sucessão, né? Depois da morte. Então a solução era essa, uma offshore com a trust junto. Então você vê como tem algumas coisas legais para fazer. Não é só questão da economia do inventário e também do ITCMD, que lá não paga o ITCMD também. Então hoje, no seu ponto de vista, você acha que o offshore seria o ideal, dependendo do patrimônio? Dependendo do patrimônio sim, porque aí não é só um imóvel, né? Tem que ter um pouquinho mais para valer a pena, porque o custo disso é um pouco mais alto do que fazer uma holding no Brasil. Mas dependendo do patrimônio, aí seria válido que uma doação? Vale.
Doação para... Doação em vida, partilha em vida. Não, eu tô falando se for um patrimônio... Então, mas para esse caso não daria, Não, né? eu tô falando assim, no seu ponto de vista, o ideal hoje, dependendo do patrimônio, é offshore. Isso Dependendo no do geral. offshore. Porque aí você pode fazer o que você quiser dentro do offshore, porque a legislação de lá permite você ser dono do seu patrimônio mesmo. Você faz o que quiser com o seu patrimônio. E se for um patrimônio que seja irrelevante, assim, digamos, uns 2 milhões, 3 milhões, seria um testamento ou uma doação? Não, vai depender de cada cliente, né? Então, eu falo, não existe uma regra. Então o patrimônio é menor, eu faço testamento. Não. Você tem que conversar com o cliente e aí é de acordo com... Ele é muito personal. É muito pessoal, é personalizado, né? O serviço é personalizado de planejamento sucessório. Então, vai depender do que ele quer. Né? Por exemplo, eu tive uma cliente que tinha um divórcio e era separação total de bens, mas ela falou, eu tenho direito a alimentos? Eu falei, a senhora tem renda? Tenho. Eu falei, quanto? 100 mil por mês. Não vai dar nunca. Só não tem alimentos, né? Queria alimentos ainda, né? Ela. Mas ele vai me deixar, não sei o que lá e tal. E aí eu fiquei sabendo que o rendimento era o prédio, né? Nossa. Que ela tinha um prédio e era tudo alugado. E ele que tinha dado para ela, ele tinha doado para ela. Doou então, e ela ainda quer queria pensando. Falei, não tem. Mas daí já pensei no planejamento. Porque ela chorou no preço lá e tal, falou assim, mas fazer um divórcio assim, sem alimentos, sem nada. Falei, não, vou ter que pagar. Não, falei para ela assim, a senhora poderia fazer uma holding, né? Que a senhora deve estar pagando muito, tá? Pessoa física deve estar pagando 27,5% dos aluguéis. Sim, ainda tem a tributação. Tributação. Então, se a senhora fizer uma holding, colocar dentro dela, vai pagar lá o ITBI, né? Porque vai integralizar. Sim. Mas, dependendo da cidade, é 2%. Né? Dependendo da cidade, é 3%. Mas, assim, a senhora vai economizar, às vezes, 12% por mês. Depois de um tempo. Depois de um tempo, a senhora vai recuperar tudo isso. Pô, de 100 mil, se paga 27,5, é 27.500 todo mês. Imagina. Então, isso vai te pagar com os honorários. Em 6 meses, a senhora recuperou. Né? 6 meses a 1 ano, a senhora vai recuperar isso aí, com honorários, com tudo. Se a pessoa vive mais uns 30, 40 anos, olha o tanto que economizou. Ela estava reclamando, por isso que eu falei da holding para ela, porque ela estava reclamando que ela estava pagando muito de imposto no rendimento. Por isso que eu queria a pensão, porque acho que eu não ganho 100 mil mesmo. A noção de imposto... 100 mil reais é muito dinheiro, né? Para você ter de pensão. Nós estamos chegando ao final. Passou muito rápido. Meu Deus do céu. Realmente precisaria de 3 episódios com o senhor, ou então 2 horas. Só para terminar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma... em relação ao planejamento sucessório, qual que é o maior erro que normalmente as pessoas fazem? É realmente não consultar o advogado? Tem que consultar um advogado especialista, né? Então, às vezes, a pessoa vai direto para um advogado que às vezes também tem que consultar o advogado, mas não é especialista. Generalista, piqueiro. Não, às vezes ele quer fazer uma holding, só que é para o planejamento. Ele até procura um advogado que é empresarial. Mas o empresarial, normalmente, ele não está habituado a fazer o planejamento sucessório e colocar as cláusulas de sucessão, entendeu? E a cláusula de sucessão ela é muito personalizada. Você tem que conversar com o cliente. O que ele está preocupado? O que ele está preocupado? Quando ele morrer, o que vai acontecer? E aí você vai definindo dentro das cláusulas do contrato, né? Seja lá de holding, seja de offshore, tudo isso. Então, é muito personalizado. Por isso que o contrato é caro. As pessoas falam, é muito caro. Não é caro, é um investimento. Não é que é caro, né? É personalizado. Sim. É sob medida. Né? Porque tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. Então, a pessoa não consegue ver aquilo como um investimento. Sim. Né? Porque se ela investe e faz um planejamento sucessório, com certeza vai depois, isso vai trazer, além das economias, tem também a questão familiar, porque hoje em dia, eu principalmente, que eu faço muito inventário, a questão dos filhos, que ficam aí se matando, brigando, os pais falecem e tem aquela briga eterna por causa dos bens. Então, são poucos os casos que conseguem ter aquela harmonia, aquela paz, né, depois do falecimento. Então, se você constrói um patrimônio e vem a óbito, eu imagino, nós que temos filhos,
É que nós temos um só, né, professor? É. Você tem um, eu tenho uma. Então é mais difícil de ter briga. Então, se a gente vem a óbito, vai ficar para Sim, eles mesmo. sim. Mas quem tem mais de um filho, Pode dar confusão, né? Pode dar. na maioria das Na vezes. maioria das vezes. Na maioria das vezes, tá. Né? Mas a offshore, né, eu peguei essa ideia, na verdade tem gente que já fazia isso, né, aqueles milionários já faziam. Uhum. Mas eu peguei a ideia de uma cliente que veio uma vez com um patrimônio muito grande para fazer um inventário que o marido tinha morrido. Tinha petroleira, tudo no Texas, e ele tinha offshore. E aí ela estava falando, o patrimônio dele não era muito no Brasil, eram 5 milhões, mas na offshore tinha 250 milhões de dólares, É, bem considerável. só que aí tinha a cláusula de joint tenancy. Aí eu falei, nossa, que coisa, hein? Que coisa legal. Você vê, eu cobrei um valor X por causa do patrimônio todo, mas essa offshore não teria problema nenhum. Morreu, já é dela, já. Nossa. Foi automático. Não precisou fazer inventário nem pagar ITCMD, ó. Já foi, automático. Fácil. O maior patrimônio estava lá e foi direto para ela. O que ela tinha que fazer é só o imóvel que estava aqui estava no Brasil e era uma filha só também, ia fazer extrajudicial. Mas o maiorzão lá, que ia dar, Que tava poderia dar, tava lá. Entendi. Não precisou pagar advogado, não precisou pagar. Deve ter pago o advogado lá atrás, né? Mas é um investimento. Sim, com certeza. Imagina conseguir nascer um inventário desse para fazer, Nossa. com esse valor todo. Né? O advogado ia cobrar pelo menos 10%. Poderia aposentar. Né? E aí, pelo menos uns 10%. E lá, na verdade, naquela época que ele deve ter feito offshore, ele não cobrou isso. O advogado deve ter cobrado, que é o que normalmente vale, uns 20 mil dólares, com as cláusulas todas, né? Uhum. Com custo, com tudo, com contador, custa mais ou menos um offshore para fazer. E dependendo do patrimônio ainda não é um valor... Não é alto. Não é alto. É que tem pessoas que querem economizar tanto que vai lá e abre na internet por 2 mil dólares. Nossa. Só que aí não tem cláusula nenhuma, não sabe para quem que foi e se realmente está aberto ou não. Aquela economia que sai muito caro. Você manda os documentos, não sabe para quem que foi. Você não conhece a pessoa. Então vale a pena você pagar 20 mil dólares, mas para quem você sabe que tem. Né? Pra Quem paga 20 mil dólares é porque pode pagar. Sim, sim. É um patrimônio razoável, né? É normal. Mas não dá muito diferença. 100 mil, né? Mais ou menos, 100 e poucos mil reais. Dependendo da holding que vai montar aqui, é esse valor de honorários também, né? Normalmente é esse. Sim. Bom, as pessoas têm que se conscientizar mais, consultar advogados, fazerem aí um planejamento sucessório. Se você tem um patrimônio que não seja tão vultuoso igual os valores que estamos falando aqui, fazer aí uma doação, fazer um testamento, fazer um seguro de vida, porque é muito importante na hora do falecimento que os herdeiros tenham ali um valor para pagar o ITCMD, né? Sim. Porque muitas pessoas falecem e quando vai ver no banco não tem nenhum... Tem um patrimônio ali, mas não é um patrimônio líquido, né? Então, fazer seguro. Professor, eu acho que deu nosso tempo, passou muito rápido. Muito obrigada pela sua presença. E se o senhor quer deixar alguma mensagem? Quer deixar... Já falou o seu arroba do Instagram? Pode, se quiserem me seguir lá, @Nelson Chique Cima. Sempre tenho dicas lá legais, bacanas, importantes. Tenho vários eventos agora na OAB. Esse mês, né, de abril, vou ter vários, mas não sei quando vai ao ar, né? E vai então, não embora... dá pra saber. Eu vou embora aí no final de abril. E então não pode ser que não sei se vai ao ar. Eu Então, acho que então eu nem vou falar as datas dos eventos, né? Mas me seguem lá no @Nelson Chique Cima, que eu sempre passo as dicas legais, bacanas. Tenho lá da minha empresa que é a Honk, chama Honk Advisory, que na verdade é o Honk HAWK, né? Que é Honk Advisory, que é a empresa lá nos Estados Unidos que a gente faz. E ainda tem os cursos nos Estados Unidos. Tem os cursos que é da Academia de Direito e Coaching, que o arroba é Direito e Coaching. Não tem previsão para curso esse ano. Tem um curso agora que provavelmente a gente vai abrir daquele Fórmula 7 online. Né? Tá. Já fazer online, uma imersão online, que a gente fez o presencial. Mas a gente vai fazer a mentoria depois também. Na hora que abrir o online, a gente vai fazer a mentoria junto. Que é online também. E aí a gente vai disponibilizar para vocês que fizeram. Entendi. Com um valor mais em conta, porque vocês já fizeram a imersão. Mas seria só as mentorias. E depois a gente vai abrir logo em seguida, acho que em maio, o Método Espia. Que é o presencial? Não, é online também. É um lançamento do @Método Espia, que é o planejamento patrimonial familiar sucessório. Tá. É onde tem offshore, trust, tem tudo, explica tudo ali.
Bacana. E dou todos os modelos, né? De holding, familiar, tudo. Todos, tudo. De contrato de namoro, união estável, pacto antinupcial, testamento, doação, tem tudo lá. E esse é um lançamento que a gente faz, já o quarto lançamento, acho que ele vai pro quinto do Método Espia. Que normalmente a gente tem também mentoria lá. A gente teve 2 alunos aí que fizeram 50K, 100K Olha que maravilha. com o curso. Foi legal, eu fiz até uma live com eles. Legal. É bom, né? Porque a gente acaba ajudando e alavancando a carreira do E formando do advogado. bons profissionais. Bons profissionais, né? Então, vocês que estão assistindo, se vocês são advogados, já sabem aí, já adquiram os cursos do professor. Eu sou suspeita, porque eu adquiro quase todos, né, professor? E mais uma vez, muito obrigada por estar conosco hoje, gravando aqui. E vocês que estão assistindo até o final, não esqueçam de seguir os nossos patrocinadores. Mais uma vez, a Dija Sweet Cakes, o DJ Nando, o arroba dele é DJ Nando 2004, a Maria, que o arroba é Maquiei Gostei, e também os nossos canais no Instagram, arroba de Salto Pod, e no YouTube também, de Salto Pod. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final, e em breve teremos novas novidades. Tem muitos episódios legais que já foram gravados, que serão disponibilizados em breve. Então tem muito conteúdo bacana. Siga as nossas páginas. Não esquece de colocar o coraçãozinho, de dar um like nos nossos conteúdos. E também de passar, né, de compartilhar com outras pessoas. Obrigado.